Então, pessoal, aqui na puxada vertical tem muita coisa pra gente falar, pra gente melhorar a ativação das dorsais. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra que dia 24 de novembro às 6 horas da tarde tem promoção da minha consultoria Black Friday. Mais informações aqui nos comentários. Puxada vertical, pessoal. Primeiro de tudo, tá? Vamos falar de um erro, mas muito básico. A puxada ela é o quê? Vertical. Vertical é o quê? De cima para baixo, beleza? Ou seja, se você inclinar o teu corpo para trás e fazer isso aqui, não vira uma puxada, vira uma remada. E aí remada a gente vai trabalhar o quê? Espessura de dorsal, que é para deixar aquelas costas toda encaroçada. A gente quer trabalhar largura de dorsal, largura de cima para baixo, espessura de frente para trás. Então aqui eu não posso inclinar o meu corpo para trás, certo? Isso é um ponto muito importante. Só que simplesmente você puxar de cima para baixo não deixa o exercício necessariamente eficiente. Isso é uma coisa que eu bato muito com os meus alunos da consultoria, porque largura de shape é muito importante. Então o que acontece aqui, pessoal? O ideal é o seguinte, ó. Quando você for fazer a puxada, você tem que pensar que o cotovelo ele tem que ser levado ao oblíquo, certo? E não para fora. Então eu vou fazer uma vez errado e uma vez certo para você conseguir entender isso na prática. Ó. Me apoderei da barra, ok. Ó, vou fazer errado. Olha como o cotovelo vai para longe do tronco. Tá vendo que está indo para longe do tronco? Não é isso. Agora eu vou fazer certo. Olha o cotovelo indo para perto do tronco. Olha o movimento como ele gira. Ó. Ele gira e esmaga. Quando você pensar em puxar, trazendo do cotovelo para o teu oblíquo, aí você acerta esse movimento e você vai sentir a dorsal funcionar muito bem. Quando você chegar na academia, hoje, amanhã, depois, não coloca peso, não coloca e faz os dois movimentos. Joga o cotovelo para fora e depois joga o cotovelo para dentro, que você vai ver a diferença de ativação motora. Aprendeu a técnica, aí você soca a carga e desce o pau no treino. Vamos então aqui falar, pessoal, sobre a remada cross, que a gente tem uma questão de altura aqui, isso muda bastante o nosso exercício. A gente pode dividir a dorsal em 3 porções, que são os fixadores, a largura e a espessura. Os fixadores, essa parte mais de cima, que envolve até mesmo a parte posterior de ombro. A espessura é o que deixa as costas espessas mesmo. Então você me olhando aqui de lado, as minhas costas projetam para trás. E a largura é o quanto elas são distantes, certo? E aqui, quando o pessoal vai fazer remada, acontece muito, não tanto com o triângulo, tá? É mais quando você vai fazer uma pegada pronada e tal, você traz na altura do teu peitoral. Quando você traz na altura do teu peitoral, você está trabalhando mais os fixadores de dorsais, aí você trabalha bastante posterior de ombro e você trabalha também muito bíceps. E a ideia aqui era a gente fazer um trabalho de espessura. E o trabalho de espessura, ele tem a puxada feita não na altura do meu peitoral, mas na altura do meu infra-abdominal. E isso aqui muda bastante o exercício. Não quer dizer que trazer aqui na altura do peitoral seja errado, tá? Não é necessariamente errado. Mas você quer deixar as costas espessas, você vai fazer a puxada aqui, que você vai ter muito mais força e vai recrutar muito menos o trapézio. Então, vamos lá. Puxada. Eu vou trazer embaixo, certo? Uma coisa de execução bem legal aqui é o seguinte. Eu vou quebrar esse movimento só para você entender, tá? Então, olha só. Eu poderia puxar com a minha mão e depois eu afundo o ombro, certo? Tem gente que puxa só com a mão. Não tá certo, tá? Como é que você vai fazer? Primeiro você afunda o ombro e depois você puxa. Eu vou quebrar o movimento, olha só. Ó, vou fazer só o movimento que eu quero que você faça no começo, ó. Ó, é isso aqui. Tá vendo? Eu tô puxando, a minha escápula tá chegando uma atrás da outra. Como se eu quisesse que um deltoide posterior encostasse no outro, ó. Eu quero que um encoste no outro. Sabe quando o pessoal fala assim, ó, estufa o peito? Aí você faz assim, vou estufar o peito. É isso que você vai fazer. Primeiro você vai estufar o peito e depois você puxa. Isso vai dar uma ativação motora muito diferente. Isso serve para puxada vertical lá, Leandro? Serve também. Pô, mas você não falou lá?
É porque eu esqueci, mas eu falando agora e vai servir para tudo. Então, olha só. Puxou aqui, esmaga. Tracionou, esmaga. Primeiro você ativa a dorsal e depois você puxa. Claro, depois vai ficando mais fluido o movimento, ó. Mas se no começo não for fluido, não tem problema. Ativei e afunda. Quando você fizer dessa maneira, você vai ativar muito mais a tua dorsal. Na puxada vertical, a mesma coisa. Você está aqui, ó, primeiro você afunda, ó, afunda. Depressão escapular e puxa. Vamos para o próximo exercício. Na remada curvada, pessoal, é um exercício assim maravilhoso. Às vezes a gente passa na consultoria e o aluno dá uma reclamada. Pô, eu não posso fazer na máquina. Mas aqui é um exercício que é muito mais completo. Vai recrutar muito mais de várias regiões. Principalmente para construir volume, é bem importante. Só que a postura, tem muita gente que tem dificuldade de encaixar a postura correta. Eu vou mostrar para vocês, não é tão difícil assim. Vamos lá, primeiro de tudo, você vai estufar o seu peitoral, certo? E você vai empinar o seu glúteo. Eu estou fazendo coisas exageradas, claro. Mas é basicamente isso, você estufa um pouco o peito e empina o glúteo. Tá? Vou fazer exagerado para você ver, ó. Estufa o peitoral e empina o glúteo. E aí você desce dessa maneira. Olha como minha coluna desce retinha. Tá vendo isso? Ela não tá assim, ó. Se ela estiver assim, ela tá errada. Ó, não posso fazer uma remada assim. Eu tenho que fazer uma remada assim. Então, ó, de novo. Estufa o peitoral e empina o glúteo. Tô na posição correta. Vai pegar a barra e vai executar. É só isso. Então vamos lá de novo, ó. Desci aqui. Vou fazer igual uma descida de levantamento terra. Ó, vou me apoderar da barra. Se tivesse anilha, a barra estaria mais alta, facilitaria o meu serviço. Mas eu quis deixar sem peso para facilitar, dificultei de outra maneira. Tudo bem. Tudo para fim didático. Então, ó, estufei o peitoral, empinei a bunda. Ao contrário. Estufei o peitoral, empinei a bunda. Ó, vou me apoderar da barra, estou na posição correta. E vou trazer aonde? Na altura do peito ou na altura do umbigo? Mesma coisa que lá que a gente fez na remada cross. Se eu quiser espessura, eu trago na altura do umbigo. Se eu quiser trabalhar os fixadores de dorsais, eu trago mais ou menos na altura do peitoral. E o nosso quarto aqui, para a gente corrigir, é em relação à nossa... né, tem gente que chama de serrote, o Fernando Sardinha, que é meu amigo, odeia, fala, não é serrote, é remada unilateral com pegada pronada, supinada, neutra. Eu também uso isso, mas às vezes eu gosto de falar serrote, porque foi assim que, quando eu comecei a treinar lá, eu aprendi. Bom, remada unilateral, o que vai acontecer? O que a gente vê de erro, tá? Primeiro, a pessoa puxa na altura do ombro, certo? E essa puxada na altura do ombro não está necessariamente errada. Ah, eu quero fazer um trabalho para aproveitar mais do meu bíceps, porque, sei lá, por qualquer motivo que seja, tudo bem. Mas no geral, a ideia não é puxar na altura do ombro, tá? Vamos primeiro já falar aqui, ó, do posicionamento. Tem gente que faz o contrário, ó. A pessoa vai fazer o lado direito, ela apoia o esquerdo e aí vem fazer o movimento. Não, não. Se você vai fazer o lado direito, você apoia tudo do direito. Então eu vou trabalhar o direito, eu vou usar o joelho direito e eu vou deixar aqui livre para trabalhar. Eu não posso ter nada aqui me atrapalhando. Leandro, mas é a sua perna que está atrapalhando. Tira a perna. Não vai cortar, não vai esquartejar, que é a palavra que o Silvio adora quando eu falo. Não vai esquartejar a perna. É só você jogar ela para o outro lado do banco. Ó. Minha área de trabalho tem que ser livre. Então sempre lembra disso. Vou me posicionar, a minha área de trabalho está livre? Está livre. Vou para esse lado. Não, já está errado. Então eu tenho que passar para cá. Lado esquerdo, apoio o lado esquerdo e deixo o lado esquerdo livre. Quando você vai fazer a remada, então você vai usar o mesmo posicionamento que a gente usou na remada na barra. Você estufa um pouco o peitoral e empina um pouco o glúteo. Então você não precisa ficar assim. Ó, você consegue empinar um pouco o glúteo, estufar um pouco o peitoral e você tem um bom posicionamento. E você não vai trazer na linha do ombro, porque se você faz isso aqui na linha do ombro, você está trabalhando muito o cotovelo e pouco do ombro. Você vai trazer para trás, ó. Olha só, olha o cotovelo aqui, ó. Analisa o movimento comigo do cotovelo. Ó, eu fechei, eu fiz um movimento completo de rosca. Olha atrás. Viu como dá pelo menos aí 50% a menos? E quando você for fazer essa puxada, então você sai da frente e termina atrás. Sai da frente e termina atrás, na direção
da sua coxa. Mesma coisa da remada, da puxada. Primeiro você ativa a escápula e depois você esmaga. Não traz só com o braço. Ó, pode quebrar o movimento, vamos quebrar o movimento. Então primeiro, ativou a escápula e aí você puxa. Ativou a escápula e puxa. Fazendo assim você vai ter uma eficiência muito maior. Assim como nesse vídeo aqui, que eu vou deixar agora de indicação para vocês, que é um treinamento completo de dorsal, mas com foco em largura, que é muito bom para dar esse aspecto em V. Porque quem é endomorfo tem a cintura larga, então tem que ter a cintura escapular mais larga. E quem é ectomorfo tem a cintura fina, você também tem que fazer lá para justamente, porque o ectomorfo ele é todo estreito. Então, confira esse vídeo.